Vai ser, mano, vai ser histórico, cara. Vai ser histórico. É o primeiro passo, entendeu? Magno, antes de vir pra cá, falou comigo assim, ó. Eu fui feito pra guerra, eu vou. Vamos pra cima, até domingo em Brasília. Se você não fizer isso, pega mais um negócio de água. Vai lá, pega mais. Fala, seus mal diagramados! O caso do Banco Master tem a probabilidade de levar de arrasta metade dos políticos de Brasília e ainda afetar indiretamente influenciadores, cantores, jogadores de futebol, atores, garotas de programa, empresários e pastores evangélicos. Seria uma espécie de Norvana do mercado financeiro, não poupando praticamente nenhum segmento da sociedade moderna brasileira. Os desdobramentos dessa novela são até difíceis de acompanhar e, se o assunto fosse uma série da Netflix, precisaria de alguns spin-off para melhor entendimento do público. A gente mal compreendeu o caso do próprio Master e o ecossistema em torno do Daniel Vorcaro e já surgiu uma outra figura peculiar que é o pastor Parede Preta e empreendedor Fabiano Zettel, com vínculos com a ladroinha e provavelmente a pessoa mais feia a surgir no debate público desde o Ibanez Rocha e o Tarcísio de Freitas. O live action de Homer Simpson tentou fugir para Dubai, mas foi capturado no aeroporto por já estar sendo investigado no rolo do Master. A questão é que foi ele, aliado às denúncias de Damares sobre o uso de entidades religiosas para dar calote em pensionistas do INSS, que aproximou rolos financeiros e igrejas evangélicas. Fato esse que gerou, inicialmente, um grande desespero em Silas Malafaia e continua a incomodar crentes, tanto que agora temos a Caminhada pela Liberdade encabeçada por Nicolas Ferreira. Embora a justificativa para virar o Forrest Gump mineiro contra a tirania do STF e a prisão do mito, a real é que Nicolas se uniu aos piores quadros políticos do país apenas na tentativa de ofuscar as denúncias que não param de aproximar políticos da direita e evangélicos dos escândalos do Master. Inclusive, Rogério Correia já avisou que encontraram o nome do Chupetola no celular do Vorcaro. E Renan Calheiros denunciou que Hugo Mota e Arthur Lira articularam para evitar a liquidação do Master no Banco Central. Para o gado, essa manifestação pode ser um novo 8 de janeiro, mas a história só se repete como farsa. E a farsa desta vez é criar cortina de fumaça para defender bandido de colarinho branco. Essas entidades pegavam pessoas aposentadas no INSS, fundavam entidades picaretas, levavam esses aposentados para as entidades sem que elas soubessem e faziam desconto. E ali eles foram se enriquecendo. Então isso virou uma verdadeira máfia. E estão integrados a ela esses pastores desta igreja da Lagoinha. E o Nicolas, que está lá fazendo essa caminhada fake, está querendo fugir desse assunto igual o diabo foge da cruz, porque ele também está inserido neste rolo junto com esses pastores que eu aqui citei. Que o atual presidente da Câmara dos Deputados e o ex-presidente da Câmara dos Deputados pressionaram e continuam pressionando o Tribunal de Contas da União para que o tribunal liquide a liquidação. Isso é inacreditável, mas essas coisas, lamentavelmente, só acontecem no Brasil. Descobriram, viu, Reno Kibe, que você com o André Vai Ladrão, com o Banco Master, estava mandando dinheiro e o seu nome está lá na lista. Você vai pra cadeia agora, Reno Kibe. É por isso que você tá fazendo essa caminhada. É fácil criar narrativas para desviar o foco e, principalmente, arranjar subterfúgios para ficar uma semana sem trabalhar, só na mamata,
recebendo dinheiro público, enquanto aproveita para fazer um cardio e diminuir a circunferência abdominal. Ninguém melhor que um parlamentar direitista para conseguir enganar o eleitor através de desculpas esfarrapadas para ficar na rua em caminhada inócua, motociata, jetskiata e micareta de latinase, como se isso fosse resolver algum problema desse boteco chamado Brasil. Pelo menos, verdade seja dita, esse tipo de situação reforça a vagabundagem desses caras e mostra o nível de lixo político eleito de 2018 pra cá. Essa caminhada fez uma boa peneira dos piores quadros brasileiros da atualidade. Basicamente, se o político aderiu a essa ideia, é um desgraçado sem proposta nenhuma. Só ver o timaço reunido nas estradas. Nicolas, Mamãe Nadei, Pincher de Niterói, Magno Malte, Carluxo, Raspa Caneco, Forjado na Guerra, Rafael Sodier, Marquinho da SWAT, Zuco, Caramelo Neto, Paulo Cogos e Gustavo Gayer, que ao menos caminhando numa estrada representa menos perigo que dirigindo. Com tanto palhaço involuntário, evidente que não faltariam imagens cômicas, como um cidadão revelando que ele e o Nicolas já tomaram muito banho juntos em trecho de rodovia, ou uma mulher tratando o twink evangélico como santo e oferecendo um bebê doente para ele benzer. Pelo teu pai, pelos presos de 8, por esse país aí que seu pai levantou. Tamo junto. Apruma aí esse pé. Vambora, tem muito quilômetro ainda. Vamos lá. Tomar banho no banheiro de poço aqui, igual a gente já tomou muitas vezes. Pô, que qualidade demais, 7 minutos, aguinha quente, Aguinha 7, cortando, pouco demais. É, viremos pra ver isso aqui, hein? Tamo junto. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Também tivemos Nicole caminhando de calça jeans skinny, o Gayer bancando o engraçadão e o Pavanato mostrando o estrago que faz uma vida inteira preso no quarto jogando Xbox e consumindo posts do MBL. E não podemos esquecer o Paulo Cogos. Após arranjar o primeiro emprego aos 47 anos, o libertário tetudo agora anda com a legislação trabalhista embaixo do braço e justificou sua ida à caminhada como um direito adquirido que conquistou como assessor parlamentar. Quem diria que o nosso templário agora defende férias, licença-prêmio e banco de horas? Claro que defende, mas só pra ele. Pro pobre, que se foda. Salve patriotas, Paulo Cogos aqui. Estou na estrada a caminho do Planalto Central para encontrar com Nicolas Ferreira e participar da sua marcha em defesa da liberdade, em defesa da anistia dos patriotas e da soltura de Jair Bolsonaro, ele que é o verdadeiro representante do povo brasileiro. E vejam só, atrás de mim vocês veem um duplo arco-íris. O arco-íris que é a aliança de Deus com a humanidade, está nos abençoando nessa jornada porque nós estamos lutando do lado certo. Tudo muito bem, mas essa farofa da GQ política só serviu para os cornos dos bolsonaristas deixarem mais uma vez a mulherada em casa. E isso parece moda hoje em dia, legendários também fazem questão de agir assim. Nada contra, eu tenho a mente aberta, fetiche de cuckold é totalmente comum. O que não é aceitável é acreditar que estamos diante de alguma grande iniciativa que não seja ofuscar os escândalos financeiros em torno do Master. Enquanto Nicolas fazia subir as ações da Hipogloss caminhando de calça jeans skinny, o Banco Central liquidava mais uma instituição vinculada ao Master. Trata-se do Will Bank, que honestamente eu desconhecia até então. E era mais feliz antes de saber detalhes sobre essa instituição. Resumidamente,
trata-se de um banco da resenha. Desde a identidade visual ao público-alvo bombardeado por publicidades nas redes sociais, tudo tende a atrair um cliente consumidor de TikTok, Quai, Tigrinho e influenciadores estilo Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia. Os garotos propaganda eram Luciano Huck, João Gomes, Whindersson Nunes, Maísa Silva, Simone Mendes, Pablo Vittar, Vini Júnior, Belo e Graciane Barbosa. O banco chegou a criar o quadro Willimpíadas no Domingão do Huck, com participações de anônimos e influencers e prêmio de R$1 milhão, mas o cachê para o narigudo foi de 160 milhões. Tudo isso para atrair um público negativado na praça, liberando crédito fácil a juros pornográficos e CDBs com rendimento muito acima do padrão e que nenhuma outra instituição bancária mais ou menos séria ofereceria. É aquela velha máxima: se é bom demais para ser verdade, é porque é bom demais para ser verdade. Só que o Will não foi liquidado porque a receita do banco era 3,5 bilhões, com total de crédito concedido de 11 bilhões e 4,5 bilhões de inadimplência. Parece um negócio inviável, mas estamos falando de banco. A liquidação veio para além da queda do Master porque a instituição não pagou o que devia à Mastercard. Tirar o couro do trabalhador com juros escorchantes e propaganda estelionatária com famosos que vendem a imagem para qualquer empresa em troca de cachê, tudo bem. Dever à Mastercard, aí já é demais, né, meu povo? Se você, assim como eu, tinha uma conta na porra do Banco Will, sinto lhe informar, você está fudido, o banco não existe mais. Você está fudido igual a mim, porque eles só vão devolver quando eles quiserem. A gente está na época de Fernando Collor, eu tô me sentindo nos anos aí 90, quando na mudança lá do Plano Real, do Cruzeiro pro Real, porque... E agora eu faço o quê? Eu peço a quem? Se meu dinheiro tava lá. Qual que é a responsabilidade, por exemplo, do Domingão do Huck, que recebeu, segundo matéria do Times Brasil, algo entre 120 e 160 milhões de reais de patrocínio de um banco que vem dando prejuízo há tanto tempo? Qual que é a responsabilidade de pessoas como Vini Júnior, como Belo, como Luciano Huck, que foram patrocinados pelo banco para divulgar, para atrair novos clientes para um banco que dava prejuízo? Enquanto no Brasil estamos diante de uma quebradeira no sistema financeiro que pode comprometer até 1/3 do fundo garantidor de crédito e levar o Vorcaro em cana por irritar figurões como André Esteves e os Moreira Salles, nos Estados Unidos e na Europa o temor é de chuva de balas no meio da cara. Trump não arreda pé na escalada de ameaças internas e externas. Pode estar senil, sim, mas isso não exclui a certeza de que estamos diante do líder mais caótico, disfuncional, autoritário e perigoso desde o Adolfinho. Nesta semana ele viajou para o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e manteve as ameaças contra a Groenlândia, mostrando-se disposto a concretizar o projeto de invadir a ilha dinamarquesa. O Laranjão ainda ganhou apoio do Putin. E a OTAN, que sempre foi leoa contra países africanos e do Oriente Médio e gatinho manhoso com os Estados Unidos, pode entregar os dedos e os anéis ao se ver encurralada pelos dois líderes autocratas. Talvez vejamos uma das primeiras conquistas estadunidenses sem derramamento de sangue, obtida principalmente pela covardia típica dos europeus que mais uma vez vão tratar a escalada do autoritarismo como um imbróglio diplomático convencional, até o dia em que soldados americanos realizarem blitzkrieg no velho continente. Talvez aí eles entendam o risco do momento, mas só talvez. Pior que o cara pode estar se fingindo de louco e invadindo países aleatoriamente apenas para que não divulguem uma foto sua pagando um bola gato para o Bill Clinton nas festinhas do Epstein. Isso que é foda. Серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические. Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter?
fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? O climinha dos Estados Unidos internamente também está, uma delícia. Com uma Copa do Mundo a ser sediada no país em poucos meses, a realidade das ruas de algumas cidades por lá lembra a de uma guerra civil. Após o ICE tocar o terror em imigrantes e até em cidadãos norte-americanos com a postura ou as cores erradas na visão dos agentes, grupos ligados aos Panteras Negras e cidadãos brancos e armados resolveram reagir. Teve supremacista recebendo o carinho da torcida numa iniciativa que deixa clara a mensagem de que, se o governo Trump pretende aterrorizar os cidadãos, isso não será aceito sem resistência armada por parte da população que está saturada com a animosidade gerada no país desde que os testículos de Chester Cheetah voltou à presidência. Esse atual mandato é um experimento que pode servir de exemplo para futuros governos de direita pelo mundo. Afinal, nada mais natural que na periferia do planeta os presidentes reacionários copiem apenas as situações mais escrotas e extremas daquilo que já aconteceu anteriormente nos disparos unidos. Mesmo assim, vai ter pobre de direita vendo seus pares se fudendo por lá e acreditando que não, num regime de exceção brasileiro, só quem é comedor de mortadela do PT e do PSOL é que vai rodar. Alguns ainda vão pagar para ver a polícia entrando sem mandado em seus barracos, baleando sua avó e seus cachorros só por diversão e sadismo. Se já acontece hoje com o Lula no poder, imagine no mandato do Flávio ou do pastor sargento Estuprilson. A few moments later. O conflito no Brasil, para além das intrigas da Faria Lima, está em decidir quem será o candidato mais viável para a direita tentar vencer o Lula em outubro. Durante um tempo, Tarcísio apareceu como favorito e foi cogitado para suceder Jair, mas a família faz política de sangue e jamais passaria o bastão facilmente para alguém que não tenha saído daquela uva passa que o mito carrega entre as pernas. Com Eduardo no alto exílio de luxo e Renan e Carluxo sendo pacientes em potencial do CAPES, a escolha natural para essa missão foi o Flávio, o que agora desponta com boa intenção de votos, apesar de ainda perder do Lula em todos os cenários. O ponto é que, estabelecida essa escolha, Tarcísio precisará apoiar o Rachadinha, e não de forma velada. Vai precisar subir em palanque e vestir a camisa. Esse é o recado de gangster que Bananinha passou ao governador paulista após ele meter migué para não visitar o Jair na Papudinha. Eduardo tem sido bem claro sobre como espera que o Areia Mijada haja. Você era um ninguém antes do meu pai, então não se atreva a caminhar com as próprias pernas ou chamar os holofotes para o seu palco. Do contrário, tu vai de arrasta igual ao João Dória. Isso não é informação de bastidores. Com máfia não tem dessa. O recado é claro e dado pela imprensa para que ninguém duvide das reais intenções do clã. Covarde como Tarcínico merece ser humilhado assim mesmo. Para presidente vai ser Lula contra Flávio Bolsonaro. Como que fica o Tarcísio nessa história? Ele já aceitou isso? O Tarcísio até ontem era um servidor público, um desconhecido da sociedade. Ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura e depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Se ele tentar qualquer medida, né, para fazer alguma coisa diferente e sair candidato, no barato ele vai se equiparar a João Dória. Então eu tenho certeza que o Tarcísio é inteligente, ele não fará isso. E vamos convir, governador do estado de São Paulo é um baita cargo.
Flávio até pode prosperar como candidato porque carrega o sobrenome do pai e o bolsonarismo, como sabemos, é uma seita política de direita que aceitaria até o tolete do mito com um terno disputando a presidência. Só que nem todo mundo enxerga com bons olhos a candidatura de um vagabundo pendurado em escândalos de rachadinha e que vive em um imóvel cujo valor alguém que recebe salário de senador e nunca teve outro emprego na vida poderia bancar. Surpreendentemente, uma figura que rejeita o 01 é o Silas Malafaia. O pastor, que segue fiel ao mito, não enxerga em Flávio a liderança e perfil que o próximo presidente do Brasil deveria ter. Mas também vamos combinar que não há muita diferença em nenhum dos nomes que possam surgir no campo bolsonarista. O melhorzinho entre eles, se tivesse nascido pobre, estaria na praça puxando o trenzinho de lata. Aliás, impressiona como hoje os pastores são peças cada vez mais importantes na política nacional. Enquanto Mala opina sobre quem deveria ser o candidato a presidente, André Vai Ladrão, da Igreja Ladroim, se levantou contra os deputados petistas Rogério Correia e Alencar Santana. Os dois expuseram os vínculos promíscuos da entidade religiosa com rolos de bancos e o caso do INSS. Mas, dissimulado que é, André alega que é mentira, porque denúncia que parte da esquerda não é confiável. Só que, como a própria Damares sustentou essa denúncia, ele teve que fingir que conversou com a senadora e já tá tudo explicado. Pode até ter conversado, mas eu duvido que a Damares acreditou em uma palavra dita por André. E ainda na seara crente, foi muito satisfatório ver nesta semana um catarinense de esquerda ligar para o Fala Que Eu Discuto, trocar mó ideia com educação para no final lembrar que Bolsonaro está preso e ainda apostar que Lula vencerá a eleição. A cara do pastor apresentador almofadinha foi impagável. E para mim, quem tem capilaridade, porque governa um grande estado, que é o Tarcísio, a Michele, que é a esposa de Bolsonaro, vai ter a direita, vão ter as mulheres, os evangélicos, ele é filha de nordestino. Então, qual é a questão? A direita pura não ganha eleição. Para se ganhar essa eleição de Lula, tem que juntar centro e direita. Se não juntar centro e direita, ninguém vai ganhar a eleição. O meu nome foi citado nessa CPMI a partir de um requerimento do deputado Rogério Correia, deputado petista. E aí eles tomam a igreja, presta atenção, gente, eles tomam a igreja para tentar difamá-la e colocá-la como se ela fosse uma instituição criminosa. Isso traz o quê? Perseguição religiosa. Já estive em contato também com a Damares, inclusive falei com a Damares hoje, onde as 2 vezes que eu falei com ela, eu deixei claro para a ministra Damares, uma irmã em Cristo, que ela mordeu a isca dos esquerdistas, ela mordeu a isca deles. Um esquerdista doido que coloca o meu nome numa lista para a CPMI e ela fala das igrejas evangélicas mordendo a isca dessas pessoas que querem difamar, denegrir e perseguir a realidade que é o crescimento e a bênção que é a igreja evangélica. Mas o importante, eu acho, é que o povo está feliz, né? O verão está muito bom, o ano começou muito bem, o Bolsonaro está preso, o Brasil vai ganhar a Copa e o Lula vai se reeleger em 2026 com a força do povo. Isso aí é o que você está dizendo, né? Vamos, na prática, vamos ver se é isso aí mesmo. Um abraço, Vitor. O Bolsonaro está preso, isso é um fato. Tchau. E o Brasil vai ganhar a Copa. Não tínhamos como fechar esses piores vídeos da semana sem citar o tal de Pedro, que assediou a participante Jordana no BBB, não tancou o rajadão dentro da casa e pediu para sair. O participante chamou nossa atenção por ser uma espécie de ouroboros do fubanguismo nacional. Tudo que representa essa tendência cultural está contido nesse kit que estrutura a personalidade do gordinho paranaense. Dentes de Mentex, mentalidade neopentec, anti-CLT e pró-empreendedorismo de bolo de pote, analfabetismo funcional arrogante, micropênis, infidelidade conjugal, mesmo com pinta de soca fofo e bigodinho e mãe de soco.
é o cliente perfeito do Will Bank, discípulo do Pablo Marçal. Igreja Parede Preta com o pastor tatuado Fabiano Zettel, show do Maneva, vape de melancia, namorada cabelão preto Simone e Simária. Um clichê ambulante, que não raro termina em prisão por estelionato, dívida de pensão ou assédio. Às vezes, até os 3 simultaneamente. Quem que você acha, não? Quem que é o grupo formado? Não te interessa. Não, eu sei que você... Por isso que eu perguntei se você queria falar sobre isso, tudo bem. Você faz umas perguntinhas achando que é boba, né, gato? Você acha que vai colher maduro fácil assim? Quando você tá indo, eu já voltei umas 3 vezes, Pedro. Perguntando a minha oposição política, aí logo agora perguntando quem que eu acho que são os grupos formados, você vai me conhecer. Tá bom. Eu acho que você é bem malicioso nas suas perguntas e você sabe exatamente o que você quer com elas. Tá bom. Mas não se faz pra cima de mim, não, que você vai se arder nesse fogo que você já acendeu. Sentir a tua palavra, e se eu que tivesse a diferença, que possa ser eu, mas que não possa ser eu, possa ser aquele Jesus que morreu por mim na cruz, papai. Então eu declaro em nome de Jesus que é ti que está aqui, que não sou eu, que é a tua palavra que vai estar aqui, que não sou eu, que é o teu Espírito Santo de Deus que vai estar aqui, que não sou eu. Eu entendo que aqui é ti, Senhor. Primeiramente, o que você tá vendendo? Não tô vendendo nada hoje, acredita? Hoje eu tô fazendo um teste de solidariedade e adoçando o dia das pessoas. Você gosta de felicidade? Cara, Você gosta de felicidade? Todo mundo gosta de felicidade, não gosta? Hoje eu tenho felicidade em forma de trufa hoje. Tá vendendo rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá chegando quanto por semana? Ó, quanto que entrou esse mês de março? Entrou 20 pila na conta, pai. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. E para todos aqueles que achavam que o mundo ia ser sem graça em 2026 e que as emoções estariam concentradas apenas na Copa do Mundo e nas eleições, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.